retro do PlayStation 3, pelo visto, chegará somente no PlayStation 5 Pro mesmo? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje a gente está falando aí das notícias. Exclusivamente eu quero falar a respeito de uma matéria que, cara, saiu aí, né, praticamente agora há pouco. E eu dei uma lida, né, entendi um pouco melhor aqui do que se trata, e aí eu quero repassar isso aqui pra vocês, porque eu vi muita gente perguntando, gente me mandando aí mensagem também lá no Twitter, então eu decidi que seria um vídeo interessante, um vídeo um pouco mais técnico aqui junto com vocês, tá? Vamos lá, galera, o que acontece é o seguinte, saiu essa notícia aqui que vocês vão ver na tela, que fala especificamente sobre uma atualização, né, que vazou aí do PlayStation 5 Pro, que está revelando melhorias para jogos de PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation 1. Então vamos lá, vamos entender do que se trata, porque assim, essa matéria ela até que já destrincha razoavelmente bem, então eu não acho que eu vou precisar ficar acrescentando tanta coisa aqui em cima, né, do que já está sendo dito, eu vou só dar uma pincelada, na verdade, pra galera aí que tava com dúvida, beleza? Então é o seguinte, ó, teve um relatório aí que foi vazado, certo? E nesse relatório aponta que a Sony estaria trabalhando em grandes atualizações para o PlayStation 5 Pro. Quem vazou esse relatório foi ninguém menos do que esse cara aqui, que é o More Laws Dead. Talvez alguns de vocês não se lembrem, tá? Mas o More Laws Dead, ele é o cara que também vazou especificações do PlayStation 5 Pro, tá? E muitas dessas especificações eram de fato verdadeiras. O único mal entendido que teve, né, nesses dados aí com os insiders foi com relação àquela questão, né, aquela função da arquitetura do RDNA 3.0, que era o famoso Dual Issue, né, e isso potencialmente, né, daria ali um upgrade nos teraflops do PlayStation 5 Pro, e foi daí que surgiu, né, os 33 teraflops, que é justamente o dobro do que ele tem, conforme foi revelado pela Sony. Só que aí, como não veio o Dual Issue, né, como que todo mundo esperava, então acabou acontecendo aí de essa informação ter ficado mais naquilo que talvez fosse um documento da Sony, considerando a possibilidade de implementar o Dual Issue, né? Enfim, não vamos entrar tanto nesses detalhes, fato é que o More Laws Dead é um cara que já se mostrou bastante autêntico, né, verossímil nas suas informações. Dito isso, foi então constatado que o PlayStation 5 Pro vai receber uma atualização do PSSR. Agora é importante a gente levantar um tópico aqui de discussão que é muito interessante, que é o seguinte, galera, o PSSR, essa função de escalonamento de imagem, né, de upscaling de imagem do PlayStation 5 Pro, ele funciona com Machine Learning, tá? Então já vamos tirar da sala aqui as perguntas de mas e o PlayStation 5 base? O PlayStation 5 base não tem capacidade de rodar PSSR, e a razão disso é porque o PlayStation 5 base não trabalha com linguagem de Machine Learning, né? Ou seja, aquelas instruções em 8 bits, não tem essa compatibilidade no DAI, na APU do PlayStation 5 base, certo? Então é por essa razão que o PSSR não está lá, e se fosse para implementar o PSSR no PlayStation 5 base, supondo que fosse possível, o consumo, vamos dizer assim, né, de poder para ele rodar seria diretamente ali na APU. Você teria que usar os shaders normais da GPU do console para fazer isso, e obviamente isso não é tão viável, porque, enfim, o resultado não ia ficar tão legal quanto você ter um hardware que já é meio que dedicado, né, vamos dizer assim, como o PlayStation 5 Pro tem para fazer esse tipo de trabalho, ou seja, sem sacrificar tanto a parte do poder computacional que precisa ser usada nos jogos. Enfim, galera, voltando então aqui, né, ao tópico, né? E o que acontece? O PSSR, ele precisa ter atualizações, ele sofre atualizações, assim como o DLSS da NVIDIA. Tanto é que a gente está vendo aí que a Sony já está trabalhando na segunda versão do PSSR, ou seja, ele não depende de ser lançado no PlayStation 6 para ter atualização, e isso é uma coisa que eu já falava para vocês antes do PlayStation 5 Pro sair. O PSSR é uma das melhores ferramentas que a Sony já trouxe em termos de desenvolvimento, em termos de extração, né, entre aspas, de poder, ou melhor uso de poder do console. Então ele vai ser mandatório na geração do PlayStation 6, e ele é uma tecnologia que está maturando. Então a gente viu o PSSR fazendo uma baita de uma diferença em muitos jogos. Já em outros jogos ele não teve um êxito tão grande assim. Em outros jogos chegou a acontecer até de piorar, na verdade, o gráfico ao invés de melhorar. Um exemplo aqui que eu mesmo já
passei pela experiência foi no jogo do Avatar Frontiers of Pandora. Inclusive eu preciso zerar ainda, né? Não tive tempo. Mas eu joguei o jogo e experimentei, né? Com o PSSR e com o FSR. E nesse jogo em específico o FSR ganha de lavada do PSSR, né? Então, enfim, essa questão de atualização vai sempre trazendo novidades. E o que tá rolando aí nesses relatórios, né? É que o PSSR, ele nessa próxima atualização, vai trazer uma compatibilidade com jogos cuja resolução seja inferior a 864p, que atualmente é a resolução mais baixa que o PSSR consegue trabalhar. Então, obrigatoriamente, se o jogo dropar abaixo disso daqui, acabou. O PSSR já não adianta de mais nada, tá? E aí que tá o pulo do gato, né? Aí a gente entra para os jogos das gerações passadas e a notícia, pasmem, está falando de PlayStation 3. Pois é. E aí onde muita gente ficou com dúvida, poxa, então pelo menos agora será que vai chegar a retro do PlayStation 3? A gente viu uns tempos atrás, né, que aquela empresa lá, terceirizada, que a Sony tem parceria que faz, né, atrás dos jogos da retro para PlayStation Plus Premium, né, que ela falou que eles iam começar a trabalhar no desenvolvimento, lembra? Um emulador do PlayStation 3 para o PlayStation 5. Então será, né, que eles estão trabalhando com o PSSR para trazer esse emulador finalmente? Tudo indica que há uma chance grande disso acontecer, tá? E aí agora é onde eu vou explicar pra vocês o porquê. Bom, galera, como vocês sabem, os jogos do PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, PSP, como tá citando aqui, são todos jogos abaixo dessa resolução. O único desses 4 consoles aqui mencionados que até executava jogos acima de 720p era o PlayStation 3, que tinha jogos que chegavam a 1080p, outros jogos tinha um escalonamento ali de resolução, mas a maioria dos jogos era abaixo dos 864p, ficando em 720p cravado. Beleza? Bom, dito isso, para o PSSR funcionar nesses caras aqui, realmente precisaria de uma atualização. E aí a gente entra no outro ponto aqui da discussão, que é o seguinte. Como que você vai implementar o PSSR em um jogo que está rodando na nuvem? Né? Será que é possível fazer isso? Porque você não tem que ter algum tipo de trabalho para isso? Pois é, geralmente você vai fazer isso através do quê? De uma customização. E a customização, galera, ela vem através do quê? Da emulação. Então, começa a ficar cada vez mais interessante essa história, porque assim, né, como é que você vai... Nos jogos de PlayStation 3, então, para você aplicar o PSSR, vai ter que mexer em alguma coisa. Certo? E aí? Né? E aí, será que dá para usar o PSSR no streaming? Na nuvem? Não sei, é possível fazer isso, talvez? Pegar lá o sinal, né, que tá saindo ali, né, da imagem do PlayStation 3 e fazer o upscaling apenas, sem necessidade de você trabalhar pelo menos com um emulador, né, nessa ponta, alguma coisa do tipo? Bom, não sei, né, galera? Mas, pelo menos, isso é, né, um indício de que talvez aquela retro lá que estavam trabalhando do Play 3 pro PlayStation 5 esteja mesmo se tornando verdade. Agora, a única coisa que eu teria de crítica aqui é o seguinte, pô, legal você trazer aí um negócio que, né, funcione finalmente, né, a galera que tem os jogos de PlayStation 3 poder jogar eles no PlayStation 5, ia ser fantástico sem depender de PlayStation Plus, mas aqui, lembre-se, está falando de PSSR, ou seja, PSSR só tem no PlayStation 5 Pro. Então quer dizer, a galera vai ter que comprar um PlayStation 5 Pro para rodar esses jogos de PlayStation 3? Supondo, né, que eles agora possam rodar sem depender de Plus no console? Então isso aí é uma coisa a se pensar. E aí entra muito aquela crítica que eu venho fazendo ultimamente, né? A Sony, quando ela acerta numa coisa, hoje em dia você já tem que se preparar porque é uma via de mão dupla. Ela acertou aqui, mas errou de outro lado, né? Então, seria muita pena mesmo se sair essa retro finalmente, que todo mundo já tá esperando há 5 anos no PlayStation 5, certo? E sair apenas pro modelo do PlayStation 5 Pro, que não é o modelo que a maioria compra. Então vamos ver o que vai acontecer. Galera, por hora é isso aqui que a notícia tá trazendo, tá? Por isso que eu quis comentar aqui com vocês, porque tinha muito detalhe aí que o pessoal tava meio que ficando perdido, né? E essas são as possibilidades que a gente tem no horizonte. Agora é aguardar e ver aí se a Sony vai de fato mexer os pauzinhos ou não. Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí pra todos vocês, aguardo vocês no próximo vídeo, se você não deixou o like, deixa aquele like aí pra dar aquela ajuda no canal, eu vi que você esqueceu, e deixem também o comentário de vocês ainda têm esperança de ver essa retro do Play 3 ou Play 5? Eu vou ficando por aqui, então um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, tchau, tchau.